Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o hábito da leitura. Como que tá o hábito da sua leitura? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como que eu tenho desenvolvido esse hábito e como que foi a minha semana, essa última semana, que foi uma semana bem difícil para ler, para se concentrar, e eu quero falar um pouco sobre isso e também eh, como que eu enfrentei isso, né? Apresentar o problema e como eu enfrentei esse problema ao longo da semana e ainda estou, de certa forma, lidando com isso. Então, essa semana para mim, na leitura foi bem difícil. Teve momentos de leitura que eu estava com bastante sono, cansado por causa da rotina de trabalho, que foi bem exaustiva essa semana, também com algumas outras correrias, né, da semana, com ter que ir comprar alguma coisa, ter que correr aqui, ir para lá, o trabalho e tantas coisas, um pouco cansado da mente, né, também em decorrência do trabalho e algumas questões, e isso tudo foi gerando um cansaço e eu não consegui me dedicar para a leitura. Essa é a real. Eu mantive a leitura todos os dias, mas mantive o mínimo possível que eu tinha colocado como prioridade para mim, né? Que era ler pelo menos um pouquinho todos os dias, para que eu viesse a, de certa forma, não deixar de ler, né? Mas continuar lendo todos os dias. Como eu estou construindo esse hábito, esse vídeo é muito falado, vamos falar muito sobre isso, né? E fica aí nesse vídeo para ver, né? Como que eu tenho desenvolvido esse hábito. Eu estou começando, né? Já faz no mínimo umas 3, 4 semanas aí, já um mês praticamente que eu estou lendo todos os dias e eu quero desenvolver esse hábito e não está sendo fácil, que eu acredito que assim, na sua vida também não é fácil quando você se propõe a desenvolver um hábito de, seja leitura, que é o que nós estamos falando, é o que eu estou desenvolvendo, seja em outras áreas da vida. Então, carregado dessa semana difícil, eu estava pensando e me veio à mente algo que eu li há uns 3 anos atrás, mais ou menos, no livro Vida Intelectual do Sertilanges. Então, é um livro famoso, né, sobre leitura e vida intelectual e essa construção de realmente uma vida intelectual. Eu deixei aqui para citar algo que eu lembrei desse livro, eu voltei a consultar ele para buscar essa referência e trazer para vocês. Então, talvez esteja um pouco diferente, né? Que eu vou estar olhando aqui para o computador que eu deixei aberto essa citação, porque eu li esse livro e eu tenho ele somente no Kindle, né? Somente digital. Então, a citação é o seguinte: se tratando sobre a vida de estudos, que é basicamente a leitura e reflexão, essas coisas. A vida de estudo é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa e largamente, mas requer uma dedicação que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe. A verdade só serve a seus escravos. Uma tal orientação não deve ser assumida antes de um profundo e demorado exame. Aqui ele está falando sobre essa construção, né? E ele fala que o intelectual, aquele que busca isso, ele tem que ser consagrado a isso, ele tem que se consagrar realmente a uma vida de estudo, uma dedicação total para isso, uma realmente vai mudar toda a sua vida, né? Organizar a sua rotina e você vai basicamente viver para aquilo, né? Para uma vida intelectual realmente. E eu pensando nisso, né? E pensando a questão de como organizar toda a minha vida para que eu consiga incluir esse hábito da leitura na minha vida. E para que eu consiga fazer isso, eu trouxe, né, a minha mente, e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, essas reflexões e esse pensamento, né, que para você assumir isso para si,
todas as vezes você vai colocar um hábito, você precisa pensar realmente se aquele hábito ele se encaixa para aquilo que você está vivendo. A leitura ela transforma a nossa vida e nós, aqueles que começam a ler, percebem essa transformação. E se você busca o desenvolvimento, seja em qualquer área da sua vida, você precisa incluir esse hábito da leitura. E você precisa ver como que você vai fazer isso, como que você vai incluir para que você, em momentos difíceis, como eu tive essa semana, você não deixe de ler em momentos o qual você vai estar bem, que você vai estar descansado, com a mente livre, você faça isso e faça a mais do que você está fazendo. Uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito essa semana foi definir que eu estaria lendo todos os dias, nem que fosse uma página ou 2 páginas, seria o mínimo que eu estaria lendo. Talvez você pode definir para você 10 minutos, 5 minutos, uma página, 2 páginas, aquilo que você sabe que você vai conseguir concluir. Mesmo que você esteja com sono, mesmo que você esteja cansado, mesmo que seja antes de você dormir, alguma coisa nesse sentido, você vai cumprir aquela página todos os dias e aquilo vai ser o mínimo. Pelo menos para você sentir que você está fazendo aquilo que você se propôs. Porque às vezes quando você coloca um objetivo muito grande, né? Ah, eu vou ler 10 páginas todos os dias. Aí no dia que você não conseguir ler essas 10 páginas porque é uma meta difícil, você vai se desmotivar. Agora eu sei que por mais que eu não li aquilo que eu gostaria de ler essa semana, eu pelo menos fiz o mínimo que eu me propus a fazer. Isso me ajudou muito nessa semana e mesmo eu percebendo que não estava lendo, aquilo que eu gostaria de ler, né? Mas eu li um pouco. Mas eu mesmo percebendo que estava fraco na questão da leitura, até na questão da compreensão, eu, mesmo assim, eu mantive a minha mente sabendo que eu estava fazendo aquilo que eu me propus a fazer. Isso fez total diferença. Agora, essa semana que tem feriado, né? Na quinta-feira e tal, tô gravando esse vídeo na segunda. Eu sei que nessa semana eu vou conseguir ler mais. Isso tem me motivado. E hoje eu já acordei diferente. Eu já li no meu momento que eu separei para a leitura. Eu já li de uma forma diferente. Eu já percebi que eu estava compreendendo melhor, até por ser segunda-feira, né? E assim me animou mais para estar lendo mais. E é isso que eu vou fazer ao longo dessa semana. Eu quero ver se eu consigo compensar a semana ruim. Quando você define um hábito, não sei se você já viu esse gráfico, mas tem um gráfico que o pessoal mostra que quando você define um hábito, que na sua cabeça vai ser uma linha reta para cima, né? Você começa a definir aquele hábito e você pensa que você todos os dias vai seguir e vai aumentar e vai sempre crescer. Mas na verdade, aí mostra o gráfico da realidade, né? Aquele gráfico que começa pequeno, aí de repente você dá um pico, aí você desce um pouquinho, aí você dá um pico, aí você desce bem lá embaixo, aí você vai subindo e aos poucos, ao longo do ano, você vai desenvolvendo o hábito da leitura. A segunda questão que me fez a diferença, além de definir um objetivo mínimo, é separar sempre um momento para me ler. Então eu gosto de ler quando eu estou indo para o trabalho, então eu sei que eu sento no ônibus, eu cato o livro e já vou lendo. Então isso me fez, por mais que eu estava cansado, por mais toda a questão que eu já comentei nesse vídeo, eu fiz só pelo fato de estar definido na minha mente que eu iria fazer aquilo. Quando você define e você fica negociando com aquilo que você definiu, é muito mais fácil você não continuar e deixar com que outras coisas tomem o lugar daquele momento que você deixou separado para fazer aquilo. Então, eu não deixei que isso acontecesse e eu simplesmente fiz e cumprir com o objetivo que eu tinha proposto na minha mente. Isso faz total diferença na questão da leitura. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, como ler mais, como gravar aquilo que eu leio. É você realmente definir e ter uma constância naquilo que você faz.
Existem diversos meios de você melhorar a sua capacidade de ler, né? Eu estou lendo um livro que é sobre isso, né? Sobre técnicas, e muito mais do que técnicas, um desenvolvimento da leitura, porque ele traz até no início do livro que nós, na nosso momento de aprendizado, né, na escola, nós geralmente chegamos até um nível de leitura e compreensão e paramos nesse nível de leitura e compreensão. Mas existem novos níveis para se alcançar com a leitura. E eu estou buscando isso, eu estou buscando aprimorar a leitura, estou buscando desenvolver esse hábito, e é isso muitas vezes que você precisa fazer, colocando esses dois pontos como algo importante, né, no seu dia, para que você não venha a deixar de fazer, mas você com constância e com consistência, né, você venha a desenvolver esse hábito da leitura. Outra questão que podemos alencar aqui, podemos falar, né, é a respeito de você não se comparar muitas vezes com outros. Essa semana eu me peguei me comparando com algumas pessoas que eu estava assistindo, onde eu pensava assim, nossa, como aquela pessoa ela consegue pegar as ideias de um livro, de algum pensamento e conseguir organizar de uma forma diferente, né? Ela tem uma habilidade muito grande na fala, na questão das ideias, e eu fui me comparando com aquelas pessoas e isso eu percebi que foi me desmotivando. E o que você precisa fazer é se comparar com você mesmo. Aí eu parei um momento, pensei, poxa, mas, cara, não é certo, né? Se desmotivar se comparando com outra pessoa. Eu preciso comparar comigo mesmo. E se eu olhar para mim, pouco tempo atrás, eu já percebo um certo desenvolvimento na minha vida em relação à leitura, ao aprendizado, à fala, organização de ideias, lembrar de livros. Ó, eu lembrei de algo que eu li há 3 anos atrás e pensando algo que foi tão bom assim para mim lembrar disso, sabe? Como que eu posso explicar essa questão, mas ficar feliz realmente com essas melhoras, né? E lembrar algo que talvez você tenha dificuldade muitas vezes de lembrar das coisas que lê, e isso vai motivando e você vai crescendo e vai desenvolvendo o hábito da leitura. Como o Mortimer Adler fala no livro Como Ler Livros, a leitura realmente ela é uma arte. Assim como existe a arte do jiu-jitsu, outras artes, ela precisa, ela tem várias técnicas, várias formas de fazer e várias graduações, e você vai desenvolvendo a cada dia que você está lendo, subindo de nível, alcançando outros níveis, e assim você vai se motivando e você realmente tem que escolher esse estilo de vida da leitura. Então, Sertilange ele fala que você tem que ter esse padrão na sua vida e estar sempre disposto a ler, a pensar, com a mente questionando muitas coisas, curiosa com assuntos novos, e estudando e lendo e tentando entender, conversando com pessoas, sempre nesse movimento. E a leitura, ela desperta isso em nós. E se eu poderia deixar uma mensagem final nesse vídeo, né, de um momento que eu falei de uma semana difícil que eu tive, de como que eu fiz para manter o hábito da leitura, é que a leitura, como o Sertilanges ele traz, ela recompensa esse esforço. Você percebe que você tem muitos benefícios com a leitura. E eu posso depois fazer um outro vídeo falando sobre os benefícios da leitura, mas ela realmente traz algo muito precioso para as nossas vidas, o desenvolvimento, a mudança da mente, a aumentar a compreensão daquilo que nós não entendemos ou daquilo que nós nunca ouvimos falar, e através da leitura nós podemos desenvolver essa questão nas nossas vidas. Então, que você possa continuar lendo, se você está enfrentando dificuldade com a leitura, que você continue, avance, não desista, persista com a leitura, que ela vai recompensar todo o seu esforço. Então, deixa esse recado, esse vídeo aí para você, relatando um pouco da minha história, né? É mais
esse vídeo foi mais para falar como que eu tenho feito com a minha leitura, como que eu tenho desenvolvido esse hábito. Tem outros livros que eu quero ler, que eu já estou colocando na minha mente para que eu não venha a desistir e eu continue e sempre avance cada vez mais. Então, comenta aí nesse vídeo algo que você tem feito. Eu sempre gosto de deixar isso no vídeo, porque eu quero realmente ver os comentários e conversar e assim que você possa fazer. Curta esse vídeo e se inscreva nesse canal. Muito obrigado você que ficou até aqui.